Bem, pessoal, agora os números reais, tá? Então, eu passei essa atividade da página 60 para vocês resolverem. Olha, observe esses números. Então, estão os números aqui. E dentre esses números, quais deles pertencem ao conjunto N? Quer dizer, gente, número natural. Quais são? Ó, menos 4 é número inteiro. O que é natural aqui? É o número 0 e o número 1. Então, olha lá, 0 e 1. Pertence ao conjunto Z, quer dizer, conjunto dos números inteiros. Então, seria menos 4. Esse daqui é decimal, não. Essa fração, não. O menos 0, ele é natural e ele é inteiro também. O 0,6, olha, uma dízima periódica, não. E o número 1, inteiro, então temos 3 números. Z, mas não pertence a N, quer dizer, um número inteiro, mas que não seja número natural. Então, só pode ser o número menos 4, tá? Porque o 0 e o 1, além dele ser inteiro, mas só que ele é natural, e pediu só o número inteiro, então seriam os números negativos. Que, mas não pertencente a Z, quer dizer, que são os números racionais, são os números escritos na forma de fração, os decimais, né? Mas então, o que não pode ser inteiro? Ó? Então, o menos 4 não pode, o menos 2,3 pode, porque é um número decimal, o menos 1,4 pode, porque é uma fração, e o 0,6, que é uma dízima periódica lá. Esse Q, ele pertence aos números racionais, mas não pertence ao conjunto Z, porque nenhum desses números é número inteiro, tá? Observe os números a seguir. 6, raiz quadrada de 6, 6,6 e menos 6. Então, de acordo com esses números, identifique quais deles são reais e naturais. Então, real, gente, todos esses números são reais, mas para ele ser real e natural, é apenas o número 6. Reais e inteiros, quer dizer, todos eles são reais, mas para ser inteiro é o 6 e o menos 6. Ah lá. Reais e racionais são todos os números reais, mas racionais é o 6, o menos 6 e o 6,6. Porque a raiz quadrada de 6 não é racional, ela é irracional. Por quê? Porque tem infinitas casas decimais, mas sem período, sem repetição de número, que não existe a raiz quadrada exata de 6. Então, os números reais e racionais é apenas a raiz quadrada de 6. Qual desses números reais é o maior? Bom, gente, então raiz de 5 a gente tem que ver. A raiz quadrada de 5 ela é 2,23 infinitas casas decimais. É um número irracional. E o 22 nonos dividindo dá 2,44 reticências. Então, se a gente observar esses dois números aqui, ó, 2,23 e 2,44, a parte inteira é igual. Então, vamos ver a parte decimal. Aqui é 2 e aqui é 4. Não está perguntando quem que é o maior? Então, olha, aqui é 2, aqui é 4. Então, 2,4 é maior, que corresponde a 22 nonos. Tudo bem? Número 4. Usando do símbolo pertence ou não pertence, estabeleça a relação entre 100 pertence ao R asterisco. Quer dizer, o R asterisco são todos os números menos o zero, então pertence. 100 pertence a R mais, pertence. 100 pertence a R menos. Bom, R menos são os números negativos, reais negativos, então 100 não pertence. Raiz quadrada de 9 pertence a R. Pertence, porque existe a raiz quadrada de 9, é 3. Menos a raiz quadrada de 9 pertence a R. Observa, gente, que o menos está fora da raiz. Então, ele pertence ao conjunto dos números reais. Agora, veja bem, o menos está dentro da raiz. Que número que eu multiplico por ele mesmo que dá menos 9? Não existe. Então, aqui não pertence. 2,6 pertence a R+, quer dizer, todo número real positivo pertence. José, com sua calculadora, determinou o valor de raiz quadrada de 50 e obteve como resultado a 7,07. Olha um número irracional, com infinitas casas decimais sem repetição. Pode-se provar que esse número tem infinitas casas decimais e não é dízima periódica, é, portanto, um número irracional, olha. Então,
Toda raiz que não é exata é irracional. Construa uma reta real e nela localize os seguintes números reais. Bom, gente, eu fiz essa reta aqui, ó. Então, pediu para localizar os pontos. Menos 5. Então, olha o que eu fiz. Eu tracei a reta numerada, tá? Marquei o ponto zero, porque o zero, o que acontece? Tudo que é à direita do zero, positivo. À esquerda do zero, números negativos. Então, vamos marcar os negativos. O que eu tenho? Menos 5. Aí, olha lá, o menos 5 tá ali. Eu tenho menos 0,4. Está bem pertinho do zero. Então, aqui está o menos 0,4. E tenho menos 5 quartos, que dividindo 5 por 4 vai dar 1,25. Então, está bem pertinho do menos 1. Por isso que o menos 5 quartos está aqui. Aí pediu para marcar 7 meios. 7 meios dividindo dá 3,5. Está entre o 3 e o 4, olha. 1, 2, 3. Como é o 7,5 está no meio, aqui. E a raiz quadrada de 9, eu coloquei aqui, porque qual que é a raiz quadrada de 9? 3. Então, aqui está marcado os pontos. E, gente, a número 7 pediu para juntar um colega. Isso aqui é uma resposta pessoal, mas eu vou dar uma resposta para vocês, ó. Junte-se um colega e crie uma situação de um número real que seja também racional e esteja escrito na forma de fração. Esse número é uma dízima periódica? Explique. Bom, pessoal, vai depender da fração que eu coloquei. Olha, se eu colocar 1/3 e dividir 1 por 3, vai dar 0,33 reticências. Esse daqui é um número racional, quer dizer, pertence ao conjunto Q. Agora, vamos supor se eu colocar 1/4, 1 dividido por 4, dá 0,25. Esse número aqui, ó, não é uma dízima periódica. Ele também pertence ao conjunto Q, só que é um decimal exato. Então, vai depender da fração para eu saber se ela pode ser uma dízima periódica ou não. Tudo bem? Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau!